Então, vamos lá, produtos ou serviços de forma recorrente. Se você vende um produto especificadamente, pode ser uma roupa, pode ser até uma comida. Uma comida pode ser até de várias formas, de forma recorrente. Mas vamos falar de roupa, de móveis, né? Entender como é o comportamento de compra do teu cliente. Se você vende roupa, tem várias formas de você fazer previsibilidade de receita. Roupa, por exemplo, não é uma coisa que a gente compra diariamente, né? Mas pelo menos 2, 3 vezes no ano. Homens, em sua maioria, geralmente compra poucas vezes ao ano. Mas você entender que quantas vezes ele vai comprar roupa, entender o ciclo de compra, o comportamento de compra desse cliente, você consegue impactá-lo de forma pontual. Então, entender como é que se chama. Por exemplo, a ChatClean, fica até redundante a gente falar um pouquinho sobre a ChatClean, porque ela ajuda empresas justamente nisso, nesse acompanhamento. A ChatClean identifica quando é seu aniversário, quando é aniversário do seu pai. Ele entende também por que você comprou naquele dia. Você comprou porque sua camisa manchou, você precisava de uma roupa nova para ir para um evento, ou você precisava de uma roupa nova para poder fazer uma reunião, apresentar um trabalho, apresentar um projeto. A nossa empresa ajuda justamente nisto. E aí a gente vai lhe impactar para lhe provocar outra situação que você precisa comprar novamente outra camisa. Vamos falar assim sobre varejo, né? Mas a gente atende vários tipos de empresa. Outra forma de você, em varejo de roupa, por exemplo, fazer com que o cliente volte a comprar tendências, inverno, verão, né? Essas modas aí que existem, faz com que ele volte à loja, querer comprar novamente, gerando recorrência de compra, né? Por isso você tem que saber quem é seu cliente, pegar o número dele, do WhatsApp, saber qual é o Instagram dele, entendeu? Se ele realmente foi pro evento usando aquela roupa, Albert, mas isso dá muito trabalho. Se você não quer trabalhar, então você está no ramo errado. Você não deve empreender, você tem que ir pro CLT, porque o CLT vai trabalhar menos, vai ter menos preocupação, não vai ficar pensando em muitas estratégias, não vai ficar querendo estudar como o mercado funciona e como seu cliente se comporta comprando. Então você está no ramo errado. Às vezes eu dou um gatilho assim, às vezes eu fico pensando, né? Às vezes eu tenho que dar um choque de realidade, né? Que a vida é difícil, empreender é difícil, é complexo, né? Então entender de vendas também é complexo. Por exemplo, restaurantes, né? Restaurantes você pode vender para os mesmos clientes todo santo dia ou esporadicamente. E aí entender o consumo dele. Ah, realmente, nosso restaurante é mais chique e tal, a gente dá um serviço totalmente diferente, os pratos são diferentes, então por isso tem mais valor agregado. Então a pessoa vem menos aqui, porém em datas especiais, em fechamento de negócios. Então esse restaurante também, ele coloca uma barreira de entrada que só vai entrar mais empresários. Aqui em Natal tem restaurantes que são mais frequentados por empresários diariamente. Então tem um ticket um pouquinho diferente, justamente para ter uma barreira de entrada diferente, mas claro, tem um cardápio diferente, tem um serviço diferente. Mas como trabalhar a recorrência? Esse mesmo restaurante que é muito chique, tem produtos baratos para dias de baixo fluxo, que aí tem entrada, prato principal, sobremesa, e tem promoções também, ou clube de assinaturas, ou um plano específico para aquele dia que um tal hambúrguer de não sei o que, de carne tal, tá mais barato, e aí gera a compra recorrente. Ele sabe que toda quarta-feira ou toda quinta-feira tem um pico de vendas, ticket menor, porém de volume maior. Médicos, dentistas, planos, né? Você pode criar o plano da sua clínica, você pode aderir a plano de saúde. Poxa, Albert, realmente plano de saúde, eu entendo muito de vários mercados, porque a gente tem clientes de clínicas, tanto odontológicas quanto de medicina, né? Tanto odontológica quanto dermatológica e especializadas também. Então, poxa, não atendo o plano porque é barato, porém o plano ele traz um fluxo alto de clientes, né? De pacientes. Mas você pode criar o seu próprio plano para procedimentos, você pode criar planos para acompanhamentos e muitas clínicas já aderem isso com facilidade. A ideia é que se você não é médico, você não é dentista, como é que você pode fazer isso para o teu negócio? Por exemplo, um advogado, ele pode dar uma assessoria mensal, né? Uma assessoria jurídica de baixo custo ali, para ter meia hora de consulta por mês, e aí pode ser muito viável para quem esteja adquirindo, ou então 1 hora por mês. Então tem vários serviços recorrentes que você pode estar dando para o seu cliente. Outra coisa muito interessante, recorrência nasce de entender a frequência natural do consumo do seu
cliente. O segundo pilar é relacionamento e experiência contínua. Na ChatClean é fácil de aplicar isso porque todo dia a gente está ali com o cliente, a gente tem vários clientes já na nossa carteira, todo santo dia a gente conversa com eles. A gente tem clientes que estão há 2 anos com a gente na carteira e está todo dia ali precisando de um ajuste ou outro, de uma ajuda ou outra. Tem aqueles que realmente são mais independentes, mas geralmente a gente tem uma experiência contínua. De vez em quando a gente visita a empresa desse cara sem precisar, sem necessidade alguma, porque isso traz fidelidade, fidelização e também o sentimento de reciprocidade o tempo todo. Uma ideia que eu quero passar para vocês é que se relacionar com o seu cliente, não cumprir só o que você prometeu é o suficiente. Você tem que dar sempre a mais, porque ele vai se sentir obrigado a retribuir para você. E às vezes você não precisa de uma retribuição do serviço dele ou algo do tipo. Às vezes só a fidelidade dele não sair procurando atrás de alguém mais barato ou de alguém melhor. Muitas vezes o relacionamento é mais importante do que o próprio serviço prestado. Então grava essa também. A recorrência depende menos de preço e mais de experiência. Se a experiência é boa, o cliente volta no ritmo que faz sentido para ele. E o terceiro pilar é o modelo financeiro estruturado. Porque entendendo a previsibilidade, o comportamento de compra do seu cliente, ele também se acostuma a ter um hábito financeiro de estar comprando recorrentemente. Entenda que, beleza, eu quero ter uma receita recorrente, mas o que eu quero de receita recorrente não se encaixa financeiramente ao que o cliente pode pagar. Então, cada vez que o cliente vai entendendo que cabe no bolso dele, que ele consegue lhe pagar todo santo mês sem sentir a dor, no bolso, sem ser um peso financeiro para ele, e sim que o seu serviço agrega diariamente a ele, ele vai continuar pagando por muitos e muitos anos. Isso é a importância do LTV, é dormir ganhando dinheiro, mas claro que tem muito esforço, muito trabalho, muita estrutura para ser trabalhada dentro do teu negócio para que o cliente veja valor nesse tempo. Por quê? Às vezes você faz um produto que, poxa, Albert, eu estou criando aqui, trabalhando e tal, vou fazer um produto aqui que é R$100 a mensalidade. Mas quando é recorrência, você tem que pensar que é R$1.200 no ano que esse cara está lhe pagando. Poxa, Albert, mas ele pode cancelar comigo daqui a 2 meses, 3 meses. Aí, meu amigo, você tem que trabalhar para ele não cancelar. Poxa, se eu cobrar os R$1.200 agora de cara, aí você não tem a garantia que o ano seguinte ele vai pagar os 1.200. Beleza, você garantiu já o primeiro ano, mas eu vou dizer um negócio para você que eu faço na ChatClean. Eu não gosto de receber anuidade. Eu não gosto de receber o valor todo de uma vez. Por quê? Porque, primeiro, que é bom, É bom financeiramente, porque eu recebo tudo de uma vez, então entra caixa, porém me deixa mais relaxado, naturalmente. É algo que no nosso subconsciente já foi garantido aquele ano. Isso lhe deixa mais relaxado. Poxa, se ele não gostar do serviço esse ano, ele já pagou, e aí ano que vem eu vou ter mais clientes. E isso, acredito eu, que é um pensamento errado. Quando o meu cliente paga mensalmente e ele não tem obrigação nenhuma de cancelar comigo e pagar multa, rescisão ou algo do tipo, eu fico na preocupação de sempre estar prestando um bom serviço para ele e realmente alerta que ele sempre vai estar gostando do que eu estou entregando para ele. Eu estou sempre em alerta. Todo santo mês eu estou no risco de perder aquele cliente, mas eu posso perder por outros motivos, questões econômicas, financeiras, políticas, geográficas, mas não por causa de competência, porque eu trabalho bem direitinho o nosso suporte, nosso serviço, nossa solução. É essa a nossa preocupação, que a gente perder foi por outros fatores, mas não por competência. Então, grava essa. Você não precisa prever exatamente cada cliente, mas precisa ter um modelo que faça a renda ser previsível. Esses fatores é o que vai trazer liberdade para a tua empresa, é o que está me trazendo liberdade agora, até de fazer esses vídeos, até de poder viajar, até poder estar um tempo com minha família, porque nossos processos estão estruturados e a previsibilidade de receita me dá uma segurança financeira, certo? Porque a gente está à mercê de muitas coisas, muitos riscos no mercado, nossa equipe está à mercê da nossa responsabilidade, então essa previsibilidade, se caso o mercado parar ou algo do tipo, a receita previsível pode segurar por um bom tempo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre caixa, sobre fluxo de caixa, sobre capital de giro, para que vocês entendam também que você já inicia o mês sabendo quanto é que vai gastar, todo mundo sabe, mas o problema é iniciar o mês sem saber o quanto vai ganhar. Então, depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas te espero já no próximo vídeo e que Deus te abençoe. Curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva para ajudar esse canal a chegar a mais empresários e empresárias aqui no nosso país.